Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos, amados irmãos. Que bênção, né? Nós podemos estar mais uma noite compartilhando as coisas grandes de Deus, a palavra do Senhor, que ela ecoa em nossas vidas, ela trabalha de uma maneira profunda, no oculto, no profundo, no escondido. Essa é a palavra que é revelada para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, que faz parte aí do programa, do canal Impacto da Oração. Que bênção, né? Espero que essas mensagens possam estar dentro do seu coração, que seja uma semana de muita bênção, de muita palavra boa para a tua vida, que o Senhor possa falar contigo através dessas mensagens, através dessa palavra, que você possa também compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir esta palavra. Às vezes uma palavra, ela direciona, ela muda a nossa vida, a nossa história. Às vezes a pessoa está tão cabisbaixa, mas quando recebe uma boa palavra, aí é o suficiente para poder levantar, para poder erguer. E creio que essas mensagens, no decorrer de toda essa semana, vai estar te enchendo e te renovando, em nome de Jesus Cristo. Como esta palavra que hoje ela vai ser ministrada, e creio que ela já tem um endereço certo, né? Já tem pessoas certas para ouvir, para receber e para ser muito abençoado através do poder desta palavra, no nome de Jesus Cristo. Então, nesta noite eu já quero trazer aqui um tema para você poder meditar dentro desta palavra. E assim eu vou orando, vou pedindo, e o Senhor já vai mandando. Oh, glória. E é tudo assim de repente. Preparou, já era. Então, glória a Deus. É o que o Senhor vai mandando, eu vou enviando para o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sem arrodeio, sem muita história. É o que o Senhor manda aqui no meu coração, eu já vou enviando para as vidas, no nome do Senhor. E nesta noite eu queria trazer um tema, irmãos. É a síndrome de Jonas. É forte esse tema, viu? Oh, glória, nós vamos aprender, irmão, com Jonas. A síndrome de Jonas. Será que tem alguém aí com esse mesmo mal, com essa mesma situação, passando por essa situação? Meu Deus, é muito forte, irmão. Você pega as coisas loucas desta vida para usar, porque é assim que Deus faz. Ele pega aquilo que é despreparado, prepara e usa. Parece assim as coisas de Deus, parece assim loucura para o homem, mas para ele é poder de Deus, é ousadia. O Senhor se utiliza de quem Ele quer e faz conforme o que Ele quer. Ele pega um homem pesado de língua, outro diz, eu não sei falar, não passo de uma criança, o outro que pensa em fugir, na síndrome, como diz a história, na loucura, né, do pensamento, das coisas da vida. E tantos homens e mulheres que a gente vê assim, cada história muito forte, mas Deus pega para transformar. Deus pega para se utilizar mesmo. E é assim mesmo, Deus vai tratando com cada vida, vai modificando. Ele vai trabalhando na vida de um e de outro, e assim Deus vai dando vitória. Então vamos para a palavra a respeito desse tema muito forte, a síndrome de Jonas. E a palavra do Senhor diz assim, Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tássia, e diante da face do Senhor. Meu Deus, quem vai sair da presença de Deus, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Meu Deus! Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente?
levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não nos pereçamos. E dizia cada um dos seus companheiros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos que por causa nos sobreveste mal. E lançar a sorte e caiu sobre Jonas. Eita, é forte, muito forte essa palavra, né? Uma palavra bem conhecida do povo de Deus. E a gente para observar o que aconteceu nessa história, sobre a questão da vida de Jonas, né? Um profeta que Deus escolhe para exercer o seu ministério, e ele passa ali a fazer o que o Senhor queria, mas não da forma que Deus queria. Muitas vezes ele queria fazer da sua forma. E o nome de Jonas, irmão, significa pomba, né? E ali foi um dos primeiros profetas hebreus que foi enviado por Deus para entregar uma mensagem profética para aquele povo, para aquela cidade. E Jonas se recusou a levar o recado para aquele povo de Nínive. O Senhor dá uma ordem para Jonas, e Jonas ele olhava para aquele povo perverso, aquele povo impiedoso, aquele povo mau. Ele olhou e se recusou a atender o chamado de Deus, a ordem de Deus. Jonas ele não queria, porque ele conhecia aquele povo, sabia que era um povo mau, perverso, cruel, impiedoso, e Jonas preferia comprar uma passagem para Társilo e não quis obedecer ao Senhor, fugiu, ou seja, fez as coisas tudo contrário. Ele ouviu, se levantou-se, o Senhor mandou ele se levantar, ele se levantou-se e foi, mas não para o destino que Deus queria. Ele foi para o destino que ele queria, porque ele queria fugir. Mas o Senhor, ele é o dono do vento, ele é o dono do mar, ele é o dono do homem, ele manda e desmanda e não é mandado. E o Senhor, a Bíblia diz que ele enviou uma tempestade, um vento forte, e quando o vento chegou, ele veio para botar ruína mesmo naquela embarcação. E ali aqueles marinheiros começaram a perecer e começaram a jogar suas fazendas, seus bens, tirando peso de dentro daquele navio. Tirou e foi jogando, se desfazendo de tudo que eles iam levando. Mas o problema não era o que eles vinham trazendo de bens, das suas coisas, das suas riquezas, não. O problema estava lá no porão. Jonas, totalmente sabendo de tudo, e vai se deitar e vai dormir, ou seja, vai roncar, vai dormir um sono profundo, diante de uma tempestade, diante de uma luta. Aquele homem estava lá dormindo, ou seja, o sono da negligência, o sono da desculpa, e ele fica ali naquele lugar, e a sorte é lançada e cai justamente em cima de Jonas, ou seja, e os marinheiros começam a se desesperar, e aquela sorte é lançada, e aquele capitão, aquele comandante vai falar com ele, pede para que ele vá clamar o Deus dele, porque ele estava ali tudo clamando, pedindo misericórdia, porque ele sabia que ia perecer. E o barco, aquele navio já estava a ponto de se partir, ou seja, de destruir, por conta de um desobediente, por conta de uma pessoa que tinha algo para fazer, um mandato de Deus, e não atendeu o chamado do Senhor. E o Senhor começou a apertar a situação, e ele pedia que lançasse ele no mar. Ele é tão ousado que ele queria que as pessoas jogassem ele. Por que ele mesmo não desceu? Por que ele mesmo não se lançou lá dentro do mar? Mas ele queria que as pessoas lançassem ele. E ali lançaram ele dentro do mar. E a Bíblia diz que aquele grande peixe pegou Jonas e levou. E Jonas foi fazer um passeiozinho de 3 dias dentro do ventre do peixe. E os estudiosos dizem, irmão, que a quintura das entranhas do peixe a média de grau era em torno de 40 graus. Agora bem quente, viu? Para esquentar os coros de Jonas. De dia e de noite. Porque ele não sabia quando era dia nem quando era noite. Porque era muito quente. Muito quente. E ele achava que ele estava no inferno. Escuro e quente. Ele disse, pronto, não estou em outro lugar, não sei no inferno. E ele começou a clamar, a suplicar a Deus e a pedir a Deus as misericórdias, né? Ou seja, e o Senhor, com os 3 dias, usando ali aquele peixe, grande peixe,
e levou e foi deixar na cidade de Nínive. E ele foi para onde ele não queria ir. Eita, é forte, viu? É para onde você não quer ir que muitas vezes o Senhor te leva. Na tua contramão mesmo. Porque nem como a gente serve a Deus, não está no nosso querer, está no querer de Deus. Está na vontade do Senhor. E assim é que Deus faz, irmão, sobre as nossas vidas. Deus falou com ele pela segunda vez, mandando que ele fosse à cidade de Nínive. Ou seja, que o caminho era de 3 dias. E ele ali tentando resistir a todo instante, a toda situação. Mas não adianta querer fugir da ordenança de Deus. E o que nós aprendemos, irmãos, sobre a síndrome de Jonas, é que a síndrome de Jonas trouxe um medo, né? Ou seja, o medo dele se destacou. Ele teve tanto medo que ele preferiu pagar uma passagem para ir para outro lugar. E o medo, muitas das vezes, sobre a síndrome de Jonas, há um desconforto, ou seja, ele preferiu ficar no anonimato, se escondendo, e é isso que muitas das vezes, irmãos, a pessoa acaba fazendo. E a outra coisa também que Jonas tinha uma baixa autoestima, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu, de uma certa forma, sem condições, ele se achava indigno de fazer aquela missão, mas aquele que manda, ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Se Deus te deu uma ordem, vai lá e faz. Aí ele vem com a sua resistência, ele passa a resistir à mudança. Tem gente que tem uma resistência à mudança, tem gente que não consegue mudar de vida, mudar de história, tem gente que prefere viver aquela vida medíocre, aquela vida sem crescer. Tem pessoas que vivem naquela situação porque não aceitam mudança. Tem pessoas que não aceitam mudança na vida, preferem viver aquela vidinha pequena. Tem gente que tem vontade de crescer e tem outras que querem estacionar, querem viver daquela forma. Infelizmente, tem gente que prefere permanecer ali na sua zona de conforto do que ir, do que caminhar, do que dar, do que oferecer o seu melhor, porque acha que é incapaz. Tem pessoas que olham para as pessoas e olham para dentro de si e se acham incapaz de fazer isso, aquilo, outro. Ei, para aí. Se o Senhor te mandou, vai lá e faz. Se está dentro do teu coração um propósito, é porque Deus quer que tu execute. O Senhor quer que tu se levante. É você mesmo que tem que fazer. Não espere Deus descer do céu para vir fazer, que Ele não vai fazer, não. Quem tem que fazer é você mesmo. É se levantando, é fazendo o é fazendo a vontade de Deus. Jonas, ele estava na zona de conforto. O que ele queria era dormir. Ele estava dentro daquela embarcação, queria dormir, queria ficar de boa ali. Mas não era assim. O Senhor não te chamou para tu dormir, não. O Senhor te chamou para tu viver essa vida estagnada, não. O Senhor te chamou para fazer diferente, te chamou para ser valente. A Bíblia diz que os covardes, os medrosos, que eles recuam e volte. Eita, com Gideão, os medrosos e os covardes tiveram que voltar todos, irmãos. O medo de ser diferente. Tem pessoas que têm medo de ser diferente. Tem gente que tem medo de avançar, é inseguro. É a falta de autoconfiança, não tem confiança em si mesmo. Ou seja, tem pessoas também, irmão, que tem uma distorção da parte do cognitivo, não acredita em si mesmo, acha que é impossível de fazer algum papel, de cumprir alguma missão. Era assim que Jonas ele se encontrava, achava que era impossível dele fazer aquela situação por conta de que ele conhecia aquele povo perverso e mau. Mas o caminho não era por aí, não. Deus queria mostrar coisas muito mais valiosas. Quando o homem olha para si mesmo, ele perece. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vamos entender que o Senhor é que nos capacita. E a Deus vai fazendo a mudança. O que Deus estava ali querendo que aquele povo ali se arrependesse, que a mensagem chegasse até eles, que Jonas pregasse, que Jonas falasse acerca do arrependimento, acerca do que o Senhor ia fazer, e que ele pregasse. Quando ele começou a falar ali, o povo começou a se arrepender, o povo começou a ter medo, o povo realmente fez um jejum, o povo se levanta para jejuar, o povo se levanta para viver uma vida diferente. O próprio rei, ele foi um que se vestiu de pano de saco, ou seja, do maior ao menor, eles ali passaram a aderir à palavra, porque Jonas dizia assim: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, tinha um prazo.
um prazo ali que estava chamando a atenção, e o povo o que eles podiam fazer era se render, se voltar, se arrepender dos seus próprios pecados e voltar para Deus. E ali tinha que ter uma mudança de mente, uma mudança de caráter, um arrependimento, uma metanoia, uma transformação, porque era isso que Deus queria fazer na vida daquele povo, porque tinha 120 mil homens ali esperando. Deus estava sabendo que ali tinha 120 mil homens esperando para uma transformação divina, porque aquele povo não sabia discernir, irmãos, entre o que era a mão direita e o que era a mão esquerda, e também sobre os animais. Aquele povo vivia totalmente cego, mas precisava alguém estar alinhado com o céu para poder pregar a palavra, uma palavra de revelação, uma palavra a qual o Senhor estava dizendo. O Senhor ia destruir aquela cidade, o Senhor ia destruir aquele povo, mas quando chegasse a palavra vinha para dentro do coração daquele povo para transformar. Uma metanoia ia acontecer, uma transformação de Deus ia acontecer na vida daquele povo. E o povo estava ali, irmão, dentro daquela cidade, para um arrependimento, para orar, para jejuar, para que Deus tivesse um propósito, uma obra na vida daquele povo. E assim Deus teve misericórdia daquele povo. Mas Jonas, irmão, criatura abençoada, esse irmão Jonas, viu? Que é o missionário abençoado, viu? Missionário abençoado aqui, ele tá... Era um problema sério. A síndrome de Jonas aqui era terrível. Jonas não tem pena do povo, mas tem pena de uma bobeira. Ou seja, Deus prepara ali aquele momento ali da bobeira para ele, para trazer uma sombra. E de repente, à noite, o Senhor fazia secar, no amanhecer do dia, secava tudo. E ele passou a questionar. Meu Deus, tem gente que questiona tudo. Tem gente que se aborrece por tudo, ou seja, não entende. Ali era só uma forma do Senhor trabalhar, que dali quem colocou aquele bicho ali, a Bíblia diz no versículo 7, mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a bobeira, e esta se secou, porque secou, e aconteceu que apareceu o sol, e Deus mandou um vento calmoso ao oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou na sua alma morrer, dizendo: é melhor eu morrer do que viver. Meu Deus, meu Pai, desses aí tem muitos com a síndrome de Jonas. Eu quero morrer, não dá mais para mim viver, isso aqui não tá bom. E aí tem gente que só se limita a murmurar, não tem força para ir, não tem força para orar, mas o Senhor está levantando você para te dizer que hoje Ele está te curando dessa síndrome de Jonas, que este mal não vai subsistir mais sobre a tua vida. O Senhor vai desfazer todo esse mal da tua vida em nome de Jesus. Irmão, vamos orar pelo amor de Jesus Cristo, que o tempo passa rápido demais. Deus querido e santo, Jesus de Nazaré, nesta noite, Pai, nós estamos aqui para orar, para apresentar, meu Deus, as vidas diante de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, aonde tiver a síndrome de Jonas, Pai, o Senhor possa repreender, o Senhor possa desfazer todo este mal, Senhor, que tem atingido esta pessoa, todo este desconforto, meu Pai, esse sentimento de desconforto que essa pessoa sente, meu Deus, essa vontade de ficar no anonimato, escondido, Senhor, vai desfazendo. Se Tu tem uma obra com esta vida, Pai, começa a modificar a vida dela, a vida dele, Pai, para que ele, meu Pai, se posicione, ela também se posicione diante da Tua presença. Jesus, essa pessoa que resiste a mudanças, começa a transformar essa vida, para que esta vida possa avançar, para que esta vida vá mais além, meu Deus. Essa pessoa que se sente incapaz, esse sentimento, meu Deus, aonde mostra que essa pessoa não é capaz, é mentira do diabo, pois essa pessoa tem um potencial. Começa, Senhor, a trabalhar nesta mente, neste coração, Senhor. Meu Deus, começa a transformar essa mente, transforma o caráter, começa a fazer, meu Deus, uma transformação de dentro para fora, uma metanoia, Senhor, começa a agir sobre estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, esta pessoa acha que é impossível, Senhor, a missão que o Senhor tem confiado nas mãos dela, nas mãos dele, Pai. Não tem coragem, meu Pai, para assumir um trabalho, uma obra, seja lá o que for, um trabalho, meu Deus, porque tem medo de tudo, Senhor. Tem medo de avançar, tem medo de vencer,
tem medo de negociar, tem medo de comprar uma casa própria, tem medo de tantas coisas, Pai. Esta pessoa, Pai, que tem medo de dirigir, esta pessoa que tem a vontade de dirigir, mas tem medo, meu Pai, tem condições para comprar um carro, mas tem medo. Senhor, repreenda, Senhor, todo este medo, essa síndrome de Jonas, Pai, vai lançando por terra, vai repreendendo, Senhor, todo este medo pelo poder do Teu nome. Senhor, abençoa cada vida que orou comigo, Senhor, nesta noite. Abençoa Teus filhos, ó Deus, lava todos com Teu sangue, meu Deus, e repreenda todas essas setas, esse mal que habita nessa mente e nesse coração, lança por terra. Deus abençoa todos os ouvintes, todos os irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração, abençoa nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e fiquem todos na paz do Senhor, e ore também por mim, viu, irmãos, em nome de Jesus. Um abraço da pastora Nubia Santos.